E aí, gente, como vocês estão? Voltei. Fiquei um tempinho sem aparecer aqui, porque aconteceram alguns probleminhas pessoais, mas... Bom, a vida tem que continuar e eu não vou deixar esse canal morrer. Me recuso. Algumas pessoas sempre me mandam DM me perguntando sobre alguns detalhes da minha viagem pra Israel, mesmo depois de um ano que eu fui pra lá. Pessoas que me conheceram através do canal da Viviane, pessoas que, sei lá, acham meus vídeos por aí, meus amigos, e eu vim responder a pergunta que não quer calar. Como eu me virei num país totalmente diferente do Brasil? Eu não sabia falar hebraico e nem sabia falar inglês. Como eu fiz essa proeza? Primeiramente, é uma pergunta que nem eu sei responder direito, mas eu vou tentar esclarecendo algumas coisinhas. Antes de eu explicar como eu fiz essa proeza, eu tenho que dizer que eu fiquei na casa dos meus parentes lá em Israel. Eu conheci a minha tia quando eu era bem pequenininha, tinha uns 7 anos, então eu não lembrava dela, não tinha nenhuma ligação, não falava por WhatsApp, por Facebook, por nada, não tinha ligação nenhuma com ela. E meu pai resolveu que era hora de eu conhecer essas minhas raízes judaicas, que estava na hora de eu conhecer esse lado da minha família, e eu aceitei porque eu sempre quis ir para Israel. Porém, aceitei morrendo de medo porque eu não sabia falar inglês, só sabia falar shalom em hebraico. E, bom, foi um caos. Então, eu peguei minhas malinhas, entrei num voo de 15 horas. Eu cheguei lá e eu não sabia ler as placas, porque o meu inglês era muito péssimo para esse tipo de coisa. E também não sabia ler hebraico. O que eu fiz? Eu marquei uma pessoa específica dentro do avião. Eu falei assim, quando chegar lá, eu vou seguir essa pessoa até chegar na imigração, porque eu tenho que saber pra onde que eu vou, né? E eu fui, encontrei uma mulher, ela tava com um turbante, eu falei, bom, vai ser essa pessoa, porque eu não vou conseguir confundir o turbante dela. Então eu fui seguir essa mulher do turbante e ela entrou no banheiro. Que merda, hein? Eu fiquei tipo, boa. Bom, resumindo, eu me virei, consegui chegar até a parte da imigração. E chegando lá foi assim, a coisa mais tensa na minha vida. Porque eu não treinava inglês, eu não tinha... Cara, eu não sei nem como explicar. Eu não tinha convivência com inglês, eu não assistia videoaula. O inglês que eu sabia era o inglês das músicas e o inglês dos filmes das séries. Clichê é clichê, mas é verdade. Então, chegando lá, ela me pediu passaporte, perguntou de onde eu tava vindo, pra onde que eu ia, por que que eu estava lá, onde que eu ia ficar, blá blá blá. E eu, com o meu super inglês horrível, fui tentando explicar pra ela que eu ia pra lá e iria ficar com a minha família. E aí, quando ela entendeu que o meu inglês era muito ruim, ela foi super amor de pessoa, super compreensiva e fez as perguntas mínimas possíveis. Ela viu que eu era uma menina, cara, que eu não tava levando uma bomba pro país deles. Então, ela foi super de boa, perguntou pra mim qual que era a minha ligação com Israel, e aí eu expliquei que minha mãe era brasileira, meu pai era judeu e eu tinha família lá. E depois que eu saí de lá, eu fiquei tipo, meu, como eu consegui explicar isso? É o bichão mesmo, hein, doido? Velho, eu não tinha ideia do meu nível de inglês, mas eu descobri que eu sabia muito mais coisas do que eu imaginava. E aí, chegando lá, meu irmão foi me buscar no aeroporto, e ele falava português, ele me conhecia, e ele já passou um tempo aqui no Brasil, então foi de boa. Eu fui recebida por uma pessoa que falava português e uma pessoa que eu conhecia, eu não tinha intimidade, mas eu conhecia. Meu irmão por parte de pai. Chegando lá, ele me recebeu super bem, me levou pra comer. E de cara já veio um choque de realidade, que a gente foi comer numa hamburgueria e não tinha queijo nos hambúrgueres. Eles não misturam carne com queijo. Ou seja, a comida deles é muito saudável, mesmo que inconscientemente. Chegando lá na casa da minha tia, que era a pessoa com quem eu iria ficar, ela me recebeu super bem, me deu um abraço. Nossa, como você tá grande, não sei o que lá. E eu ficava tipo... Eu só fui saber disso porque meu irmão me contou depois, mas eu não tinha ideia do que ela tava falando. Acréscimo, ela também não falava inglês. Só que ela falava muito pior do que eu. Era minha tia, o meu tio e eu dentro de casa. Então, foi um pouco difícil nos primeiros meses porque eu não sabia falar o idioma. E ela não sabia falar inglês. A gente se comunicava por Google Tradutor, graças a Deus pelo Google. Te amo. A gente foi assim, nos primeiros meses se comunicando por Google Tradutor. Depois o nível de inglês dela foi melhorando,
porque eu ensinei muita coisa do que eu sabia pra ela, e em compensação, o meu nível de hebraico foi melhorando. Então foi uma misturinha de hebraico com inglês e a gente começou a se comunicar muito, muito bem. No último mês a gente não precisava nem de usar Google Tradutor mais, porque o Google Tradutor era tenso às vezes, porque às vezes ela falava uma coisa e o Google Tradutor falava que era outra e eu ficava tipo... Foi basicamente assim. Vocês não precisam se preocupar com o nível de inglês de vocês. Eu acho que o que conta é você dar a cara a tapa, entendeu? Tenha coragem. Coragem não é ter medo de passar pelas situações. Coragem é você não fazer porque tem medo. E foi exatamente isso que eu pensei quando eu recebi a proposta, que se eu não fizesse, eu estaria sendo uma medrosa. Mesmo eu com medo, eu fui e deu muito certo. Eu conheci muitas pessoas incríveis, pessoas que eu tenho nos meus contatos até hoje, experiências incríveis, coisas que eu vou contar para os meus filhos. Basicamente é isso, gente. Eu me virei com o Google Tradutor, me virei com a ajuda das outras pessoas, aprendi o idioma deles na medida do possível. Tudo que eu não entendia, eu anotava e perguntava depois. Eu fiz um esqueminha também de aprender 10 palavras por dia em hebraico. Então, as coisinhas mais básicas, tipo, no primeiro dia, eu já aprendi a falar oi, boa noite, boa tarde, bom dia, água. As coisas básicas eu já aprendi no primeiro dia. Então, eu fazia isso, eu aprendia 10 palavrinhas por dia em hebraico. E aí, essas 10 palavrinhas sendo juntadas com o inglês que eu já tinha, com o inglês que eu aprendi lá, porque muitos dos meus parentes sabiam falar inglês, só os mais velhinhos que não tinham inglês bom, mas assim, meus primos, minhas primas, eles sabiam inglês. Encontrei pessoas que sabiam falar português lá e eu achei incrível como que tinha brasileiro naquele lugar. Então, gente, a minha dica é, se você tá assistindo esse vídeo porque você tá com medo de testar o seu inglês na marra, não tenha medo, entendeu? Vai na fé que você consegue, você vai descobrir que você tem muito, 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 muito mais conhecimento guardado do que você imagina. E eu saí de lá com um inglês muito melhor do que eu tinha, aprendi muita coisa de inglês com eles. E aprendi de bônus um pouquinho de hebraico. E se você me perguntar se eu voltaria pra Israel, com certeza eu voltaria pra Israel. Então é isso, gente. Eu basicamente me virei assim, um Google Tradutor, conhecimento básico que eu já tinha de inglês, o idioma que eu aprendi deles, juntei tudo, fiz uma salada e me joguei. Nos primeiros dias eu tinha vergonha de falar inglês, eu tinha vergonha de falar o hebraico que eu sabia, que eu tinha aprendido, mas depois eu vi que se eu tivesse vergonha, eu não iria aproveitar nada da viagem. Eu precisava realmente me jogar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, doido. Foi uma conversa, eu não fiz tópicos. Mas eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas na cabeça de vocês. Você que me segue por causa do canal da Viviane, um beijo pra você. Você é muito bem-vindo aqui. Muito obrigada pelos inscritos que eu tô ganhando, pelos likes, pelos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, o que você quer ver no canal. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá bom? É isso então. Muito obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!